de anunciar aquilo que ouvimos. Eu tava um dia na internet, assim, vendo algumas coisas, assim, relacionadas à viagem e tudo mais, quando eu me deparo com um vídeo cristão sobre missões. E foi nesse vídeo, em 2 minutos, assim, de vídeo, tipo, tudo mudou, assim, na minha vida. Foi, tipo, eu senti meu coração batendo muito forte, assim. Eu senti muito claramente, ouvi muito claro, assim, o Senhor me chamar para missões. Então foi através de um vídeo que às vezes a gente acha que é muito simples, que não vai alcançar ninguém e tudo mais, mas, tipo, tem um poder enorme de mudar vidas. De Colômbia à Coreia do Norte, já são mais de 50 países, trabalhando no contexto especificamente de países fechados e cristãos perseguidos. No Oriente Médio eu me encontrei, depois de anos trabalhando nessa missão, deixei a história que vinha construindo no Brasil e passei a servir mais ali, dando foco, ênfase para as comunidades de cristãos perseguidos no Oriente Médio. Meu privilégio foi de ter sido alcançado por um grupo de missionários e deles terem injetado no discipulado, no meu caminhar com eles, no caminhar com Deus, desde o início da minha conversão com 16 anos, já em missões. Então a missão, ela envolve levar a mensagem do Evangelho, do cristianismo a todo o mundo. E isso envolve não apenas a pregação do Evangelho, mas envolve uma transformação aonde o cristianismo chega. Desde criança eu tenho esse desejo de conhecer outras culturas, outros povos e ser a mão de Deus, os pés de Cristo, a caminhar entre pessoas e lugares onde há necessidades e eu pudesse, de alguma forma, contribuir para trazer a transformação, trazer a mudança na vida das pessoas. O foco do Nação da Cruz é utilizar projetos que auxiliem a comunidade aonde eles estão inseridos, tá? Então nós chegamos, identificamos o que essa sociedade precisa: alimento, educação, o que ela precisa. A missão, ela está ligada e voltada nesse sentido, trazer para as pessoas aquilo que elas não têm. Então, a nossa plataforma foi educação, educação. A missão de educar não é só trazer o conteúdo, o conhecimento, para nós que somos missionários e trabalhamos em regiões carentes e pobres, tem um significado bem amplo, né? É trazer e dar o amparo de tudo que um ser humano precisa de básico, que é a necessidade primária mesmo, que é a alimentação, é o vestuário, às vezes a proteção. Muitas das pessoas que nós trabalhamos, até dentro do nosso projeto, dentro da escola que nós temos, elas nunca ouviram falar no Senhor Jesus. Elas não sabem se é de comer, se é de beber, se é de vestir, o que é. Então isso também facilitou, porque aguçou a curiosidade. Mas quem é esse Jesus? Né? E uma pergunta que eu sempre falo é que as pessoas perguntam assim: mas por que vocês estão ajudando? Por que vocês querem nos ajudar? Por que vocês querem servir? Eu não tenho nada para te dar. Por que vocês fazem por mim? E aí é uma grande oportunidade de falar: a gente faz porque Deus é amor e Ele nos amou primeiro e Ele nos amanda, por isso que nós temos a capacidade de te amar e de te servir. Missionário não é um explorador, né? Como antigamente muitas pessoas tinham essa visão. Principalmente porque, principalmente nos séculos 17, 18, até início do século 19, muitos dos missionários eles eram americanos, ingleses, europeus. E eles faziam missão dentro das colônias que existiam, da Inglaterra, da França, né, países ligados aos impérios que tinham, né, as nações que exploravam. Então, nessa época, o termo missionário ele ficou muito ligado à situação do colonizador. E o que, na verdade, foi um engano, porque o missionário não é o colonizador. Mas esse estigma acabou pegando durante um tempo por causa dessa relação. E a gente nunca pensou em ser missionário. Nunca passou na nossa cabeça, né, ser missionário. Nós fazíamos a missão local,
dentro da nossa comunidade. Então, foi um baque muito grande para nossa família. Foi um choque, né? Muitos acharam que a gente estava doido, né? Porque largar tudo e para o outro lado do mundo servir e viver como, né? Fazer como. A minha faculdade, deixei minha família, os meus amigos. Minha família estava vivendo um tempo bem delicado, assim. Então, eu ter que deixar eles foi uma dor muito grande, assim, mas também foi o Senhor falando: filho, eu tô cuidando de tudo. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu vou cuidando das suas também. Então, nesse processo, eu vi muita mão de Deus, vi a fidelidade dele, vi muitas provisões. O valor de servir a Deus é muito maior do que qualquer dificuldade que a gente passa.